Capítulo 7º. Do processo administrativo. Artigo 234. Julgado procedente o relatório da comissão de sindicância que conclua pela irregularidade do fato e pela discriminação de autoria, a autoridade que houver determinado ficará obrigada, dentro do prazo de 5 dias, sob as penas da lei, a instaurar processo administrativo para responsabilização do indiciado ou indiciados, assegurando-lhes amplo direito de defesa. Parágrafo único. A aplicação das penas de suspensão por mais de 30 dias, demissão e cassação de aposentadoria e disponibilidade, será procedida pelo processo administrativo. Artigo 235. O processo administrativo será realizado por comissão permanente de inquérito e eles se aplicam às disposições dos artigos 227, 228 e 229. Artigo 236. O prazo para o inquérito, que constará da instrução e defesa será de 60 dias, prorrogável por mais 30 anos casos de força maior pela autoridade que lhe tiver determinado a instauração. Parágrafo 1º. O acusado será intimado inicialmente para acompanhar todos os atos e diligências do inquérito, podendo constituir advogado. Parágrafo 2º. Achando-se o acusado em lugar incerto, a intimação será feita por edital publicado em órgão oficial, durante 3 dias consecutivos, dando-se-lhe prazo de 10 dias, fim dos quais correrá o inquérito à revelia. Artigo 237. Na fase de instrução a comissão deverá ouvir o acusado, as pessoas que tenham conhecimento do fato que lhe é imputado ou possam prestar esclarecimento a respeito, bem como proceder a todas as diligências que julgar convenientes, recorrendo, quando necessário, a técnicos ou peritos. Artigo 238. Ultimada a instrução, a comissão mandará, dentro de 48 horas, citar o acusado, para, no prazo de 20 dias apresentar defesa escrita e requerer a produção de provas. Parágrafo 1º. Achando-se o acusado em lugar incerto, proceder-se-á, nos termos do parágrafo 2º do artigo 236. Parágrafo 2º. Será aberta a vista do inquérito ao acusado no lugar designado pela comissão durante o prazo para a defesa. Artigo 239. Será designado ex officio, porque houver instaurado o processo, funcionários sempre que possível da mesma classe e categoria e, de preferência, bacharel, em direito para acompanhar o processo e se incumbir de defesa do indiciado rével. Artigo 240. Concluída a defesa, a comissão remeterá o processo à autoridade competente, acompanhado de relatório no qual concluirá indicando: 1. Se foi ou não cometida a falta. 2. Qual o dispositivo transgredido ou violado? 3. Se há atenuantes ou agravantes. Artigo 241. Apresentado o relatório, a comissão ficará à disposição da autoridade que houver mandado instaurar o inquérito para prestação de qualquer esclarecimento julgado necessário. Artigo 242. Recebido o processo, a autoridade que houver instaurado proferirá a decisão no prazo de 20 dias, sob pena de responsabilização. Parágrafo 1º. Não decidido o processo no prazo deste artigo, o indiciado reassumirá automaticamente o exercício do cargo ou função, aguardando aí o julgamento, quando suspenso preventivamente. Parágrafo 2º. No caso de alcance ou malversação de dinheiros públicos, apurado em inquérito, o afastamento se prolongará até a decisão final do processo administrativo. Artigo 243. Tratando-se de crime, a autoridade que determinou o processo administrativo providenciará a instauração de inquérito policial, encaminhando o translado das peças do processo à autoridade competente. Artigo 244.
A autoridade que instaurou o processo proporá quem de direito, obedecido o prazo do artigo 242, as sanções e providências que cederem de sua alçada. Parágrafo único. Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, caberá ao julgamento à autoridade competente para imposição de pena mais grave. Artigo 245. Em qualquer fase do processo será permitida a intervenção de defensor constituído pelo indiciado. Artigo 246. Caracterizado o abandono do cargo ou função na forma deste estatuto, a autoridade competente, em face das informações da repartição do pessoal, promoverá a publicação no órgão oficial, de editais de chamamento, pelo prazo de 20 dias. Parágrafo 1º. Fim do prazo fixado neste artigo, a autoridade, dentro do prazo de 5 dias, ficará obrigada, sob as penas de lei, a instaurar processo administrativo. Parágrafo 2º. O indicado, na fase da defesa, só poderá argumentar em seu favor apresentando provas de existência de força maior ou de coação ilegal. Parágrafo 3º. Se as conclusões do processo administrativo forem contrárias ao indiciado, a comissão proporá ao prefeito a expedição do ato de demissão, na conformidade do artigo 31. Artigo 247. O funcionário só poderá ser exonerado a pedido após a conclusão do processo administrativo ao que responder desde que reconhecida sua inocência.